Graça e paz. Aí sim, sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. E que Deus possa falar com cada coraçãozinho, através do louvor e através da sua palavra. Você que está nos visitando, também seja muito bem-vindo à casa do Pai, que você possa ficar à vontade. A placa da igreja fica lá fora, mas aqui pela fé, todos nós somos lavados pelo sangue de Cristo, amém? E hoje estou recebendo aqui minha família querida. Agradecer a Deus pela vida do meu filho, minha nora. Agradecer a Deus pelo tia Tati, meu amigão, minha amigona, Eliseu, Nelita, João Vitor. Todos vocês, Deus abençoe muito, muito, muito. Esqueci do você, filho? Mateus, é verdade, desculpa aí. Deus abençoe, gente, todos vocês, que possamos ter um momento abençoadíssimo. Eu falei para eles, fiquei arrepiado, né? A hora que eu vi, fiquei emocionado de ver a surpresa. Deus abençoe muito mesmo. João sabia? Por que não contou, João? Nossa, mata o coraçãozinho desse jeito. Igreja em pé, vamos ler Hebreus capítulo 13, verso 15. Hebreus 13, 15 diz assim: por meio de Jesus, vamos ler todo mundo juntos? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Olha só, louvor não se resume numa música apenas. Pelo que nós lemos aqui, louvor é muito mais que apenas cantar. Esse versículo traz um conceito completo sobre louvor. E quem nós devemos louvar? Diz aí, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus. Nós louvamos a Ele. Então que nesse momento nós possamos acalmar o nosso coração. Acalme o seu coração. Eu sei que talvez você teve uma semana agitada, de muito trabalho, muita conta para pagar, talvez alguns problemas, mas agora é o momento de nós oferecer louvor ao nosso Deus. E ofereça com todo o seu coração. E o versículo diz, quando nós devemos oferecer? Sempre, sempre. Está dizendo aqui, por meio de Jesus ofereçamos a Deus sempre o seu louvor. Não devemos louvar a Deus apenas quando tudo está bem, mas sempre. Assim como o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E oferecer o que? Sacrifício de louvor. Ofereça sacrifício de louvor. Se esforce, porque você está aqui, não foi à toa. Deus colocou você aqui nesta noite, primeiro para adorá-lo, segundo para agradecê-lo, e terceiro, para aprender. E por que não pedir? Ele pode todas as coisas. Mas em primeiro lugar, agradecer e adorá-lo. Esses são os primeiros lugares porque nós estamos na casa do Senhor. Então faça valer a pena. Faça valer a pena. Se coloque diante de Deus. Talvez você entrou aqui com algumas incertezas, até mesmo da palavra, talvez com incerteza e duvidando até mesmo da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que você possa sair daqui nesta noite regozijando, aleluia, regozijando, porque só Ele pode purificar o nosso coração, só Ele, e que Ele purifique o seu, de toda essa agitação, que Ele possa fazer a obra, a começar através do louvor. E diz também o texto como nós devemos louvar: com fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto de lábios que confessam o seu nome. A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então que o nosso coração realmente possa estar cheio de Deus. De Deus. Então comece esse culto louvando a Deus. Amém? E para fazer isso nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, de forma coletiva, assim como nós estamos aqui. Vamos agradecer a Deus, mas também pedir perdão, porque estamos diante da mesa do Senhor. E o apóstolo Paulo que diz que diante da mesa do Senhor nós precisamos examinar o irmão que está do lado. Não, examinar a nós
mesmo. Esperai uns pelos outros. E esperai uns pelos outros não é só no sentido de tomar a ceia junto, mas é orar um pelos outros, é perdoar. E talvez esse outro não esteja aqui, talvez ficou na sua casa, talvez você precisa perdoar alguém da sua família, talvez o relacionamento está ruim com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Talvez precise perdoar alguém que esteja aqui. E não dá para começar o culto com o coração duro, com o coração não quebrantado. Então vamos pedir nesse momento para que Deus transforme o coração de pedra em um coração de carne, para que o nosso culto não fique apenas aqui, na emoção, num domingo tradicional, mas que o nosso culto possa chegar até o altar do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos fazer isso, depois estaremos louvando a Deus. Quem quiser e quem puder, se você não pode fisicamente, não há problema, mas se você puder, fique de joelho nesse momento. Vamos ter um momento de oração e logo depois em pé nós estaremos louvando a Deus. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e te pedimos que o Senhor possa estar visitando cada coração nesse momento, Pai. A Tua família está reunida, a Tua igreja está reunida, e a Tua palavra diz que nós somos o Teu corpo, o Senhor é o cabeça, e aqui o Teu corpo está reunido, os membros deste corpo estão reunidos, Pai. E te pedimos a Tua graça, te pedimos a Tua bênção sobre este culto, sobre aqueles que estarão conduzindo louvor, sobre a minha vida que estarei pregando logo mais, sobre cada coração que entrou aqui na Tua casa, Pai. E sabemos que o Senhor é o Deus da misericórdia, o Senhor é o Deus da graça, o Senhor que nos perdoa. E nesse momento, Pai, que possamos sentir o Teu perdão, Pai, para poder recomeçar, mas também que possamos, Senhor, liberar perdão, porque assim como fomos perdoados por Ti, que também possamos perdoar, Pai. Por isso, Senhor, abençoa a Tua família, abençoa, Senhor, os Teus filhos que aqui estão, Pai. Que o Senhor possa encher cada coração, porque a Tua palavra diz em Apocalipse que o Senhor Jesus anda no meio da igreja, Pai, e o Senhor está presente aqui, Pai. Por isso, Senhor, toma conta, Senhor, toma conta de cada coração, que caia por terra, Pai, toda a dureza do homem, todo orgulho do homem, toda a soberba do homem, e como diz a Tua palavra, que o Senhor Jesus venha crescer e cada um de nós venhamos a diminuir nesse momento, Pai. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor venha tocar e falar com cada um de nós através do louvor e através das orações e da pregação da Tua palavra. Nos entregamos a Ti nesse momento com sacrifícios de louvores, Pai. Sacrifícios de louvores que sairão dos lábios que estão aqui prontos para adorá-lo e agradecê-lo, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Vamos colocar em pé para poder adorar o nosso Deus, dizer que Ele é o único na nossa vida, que possamos falar que Ele defende nós, que Ele defende a sua igreja amada. Amém?
possamos neste momento declarar o quanto o Senhor é exaltado, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é glorioso, poderoso, que não há ninguém igual ao Senhor. Não há ninguém, não há nada igual a Jesus. Amém? Do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável.
minha vida é o teu amor. Amém, Pai. Não sei como você entrou aqui nesta noite. O mundo lá fora, eu não sei como você entrou aqui. Mas que você possa sentir agora o fluir do Espírito Santo, o fluir do rio do Espírito Santo dentro de você. Em nome de Jesus. Procurei outro lugar e outras pessoas em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar e outras pessoas em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. 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 Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar
sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou
desse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Mesmo assentado, vamos fazer mais uma oração. Vânia, você ora? Abençoando as nossas vidas. Feche os teus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Pai de graça.
Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Recebe, Senhor, todo o louvor que foi cantado, Senhor, tudo que foi lido, Senhor, porque fazemos para Ti, que só o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Nesse momento, Senhor, tira, Senhor, toda a distração, ó Pai. Tira, Senhor, tudo que nos atrapalha, Senhor, de receber a Tua palavra, ó Pai. Fala os nossos corações, Senhor. Temos aqui corações tristes, corações abatidos, ó Pai. Mas estamos, Senhor, no melhor lugar, que é receber, Senhor, uma porção de Ti, ó Pai. Obrigada pela Tua presença neste culto, Senhor. Fala aos corações das crianças, Senhor. Fala, Senhor, na vidinha delas, ó Pai, para que ao saírem daqui sejam luz, ó Pai. E essa luz vem de Ti, Senhor. Prepara, Senhor, cada coração, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida do pastor, que será, Senhor, um instrumento, Senhor, para trazer a Tua palavra, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer. Em Teu nome santo que eu oro agradecida. Amém. Tivemos um sábado muito difícil, porque a palavra de Deus diz que nós pertencemos ao corpo de Cristo, diz o apóstolo Paulo. E nós sabemos que o corpo ele tem os seus membros, e cada membro a sua função. Então no corpo você tem os olhos, tem os braços, as pernas, enfim. Você tem todos os membros necessários para que um corpo possa viver. E Cristo é o cabeça. Esses dias encontrei um amigo e ele estava com a unha encravada. Eu perguntei como é que ele estava. Também um instalador de calhas, colega de trabalho. Ele falou: eu tô mal, Gerson. Mal. Tô indo no médico agora. Eu falei: que você tem unha encravada? Eu falei: cara, larga a mão de ser Nutella, cara. A hora que ele tirou o sapato e mostrou a unha encravada, eu tô com a foto aqui, Jô, depois eu mostro pra você. Tá feia a coisa. E aí eu fiquei pensando, uma unha encravada acabou com o cara. Ele não conseguiu ir trabalhar, teve febre. Isso é o corpo de Cristo. E a mensagem de hoje não era essa que eu vou pregar agora. Era outra. Até falar um pouquinho sobre a reforma protestante. Mas devido do que nós passamos ontem, o Espírito Santo falou no meu coração: prega outra mensagem, porque a igreja precisa de consolo. A irmã Zulema, sua filha morre num infarto fulminante, de sexta para sábado. A Vanessa, com ameaça de infarto também, ficou ontem o dia todo no hospital, teve alta hoje de madrugada. Precisamos de consolo. E eu quero ler com vocês o que está escrito em Salmo 23, do 1 ao 6, um salmo bem conhecido: o Senhor é o meu pastor e nada falta. O Senhor é meu pastor. E como eu sempre digo, falta. E interessante que falta, às vezes falta. Falta saúde, falta algumas coisas na nossa vida. Mas a presença de Deus não falta. E a presença dele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Tem trazido esperança e consolo ao nosso coração. E o Salmo 23, verso 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui eu fico pensando, mesmo no vale o Senhor está conosco, porque Deus é soberano na vida e também na morte. Ele é soberano na vida e na morte. E Davi, ele começa o salmo com uma declaração de confiança total: o Senhor como pastor, o Senhor como meu soberano, guia cada passo das suas ovelhas.
Ele sabe o tempo de nascer. Ele sabe o tempo de partir, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3. Ele sabe tudo. E ontem eu disse no velório, nós não sabemos. E nós não entendemos. Por que Deus recolhe uma pessoa tão linda, com 49 anos, e outros aqui que ainda estão vivendo luto. Talvez não tão recente, mas ainda vivendo luto. Então eu quero dizer para a igreja nessa noite: confia na soberania do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Confia. Ele sabe todas as coisas. Ele é soberano. É Ele que deu o sopro de vida a cada um de nós, e é Ele que tira esse sopro de vida. Por isso vamos viver de forma intensa o tempo todo. E quando Davi estava talvez preparando esse salmo, lá naquele pasto, cuidando das suas ovelhas, ele fez isso da melhor forma possível. Tanto é que diz a palavra de Deus que quando ele vai enfrentar Golias, ele diz para Saul: eu consigo, porque Deus me deu a vitória diante de um leão, diante de um urso, e também vai me entregar esse filisteu, esse incircunciso nas minhas mãos. E aqui eu aprendo que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele se inclinava diante de Deus com uma soberania, assim como ele cuidava dos rebanhos, assim como ele protegia as ovelhas, assim como ele levava em pastos verdejantes, assim como ele cuidava, dava o seu melhor para cuidar daquelas ovelhas, assim é Deus também para conosco. Ele cuida. Ele é o nosso pastor. E será que nós hoje podemos fazer essa declaração? Ele é o nosso pastor, sim ou não? Sim? Ele é soberano na sua vida, sim ou não? Ele é Senhor na sua vida, sim ou não? Então descanse. Que a família da Zulema possa descansar na soberania de Deus. E Deus é o Deus das consolações. Se você entrou aqui na casa do Senhor hoje, talvez desempregado, descansa no Senhor, que eu tenho certeza, esta semana Ele vai abrir porta de trabalho para você. E eu não estou falando isso na qualidade de pastor, eu estou falando isso na qualidade de servo, porque até aqui Deus não deixou faltar nada. Faltou alguma coisa para você? Faltou? Tem alguém morrendo de fome porque o celeiro está vazio? Sim? Não tem. Está com fome porque vai ter que guardar. Está esperando. Mas o celeiro não está vazio. Sabe por quê? Porque Deus cuida. Ele é o nosso pastor. Eu não sei qual é os problemas que você trouxe para Deus hoje, mas eu quero dizer, tem esperança. Confia. Confia. Confia, vai dar tudo certo. Descansa, entrega. Sabe, tira toda a ansiedade. Eu sempre digo que a ansiedade, gente, a ansiedade faz parte da vida. A ansiedade, nós fomos criados com certa ansiedade. Hoje de manhã eu disse aqui na escola dominical que nós fomos criados com uma dose de ira também, indignação. Nós estamos falando sobre controlar a ira. E nós falamos da ira boa, daquela ira que o próprio Jesus ficou irado no templo. Aquela ira que o próprio Davi recebeu Golias, né? Matou Golias naquela guerra, porque ficou irado de um incircunciso afrontar o Deus de Israel. E Deus, Ele fez o ser humano com essa, sabe, com a porcentagem de cada coisa boa, para você se irar no momento certo, falar no momento certo, ter sabedoria para todas as coisas. Mas também Ele deu uma dose de ansiedade para você. Mas essa dose de ansiedade tem que ser controlada, porque se ela não for controlada, Deus não é o teu pastor. Jesus não será o teu pastor. Eu sou autônomo desde 2004. Nunca faltou nada. O necessário Deus me deu. O necessário Deus dá. Ele não promete riquezas e riquezas, mas o pão de cada dia, o necessário. Controle a sua ansiedade, é isso. O Senhor é meu pastor e eu não vou ficar nervoso com nada, porque eu sei que o tempo é dele. Charles Spurgeon diz que Deus reina, e isso é suficiente para o coração que confia.
Deus, Ele reina em nosso coração. Então fica ansioso sim, porque a ansiedade faz você lutar pela vida. A ansiedade dá aquela dose, aquela injeção para você lutar pela vida. Sabe aquela viagem gostosa que vocês vão fazer? Fica ansioso. André e Laís devem estar ansiosos. Casamento, viagem, deve estar ali. Eu também ansioso fazer o casamento deles. Meu Deus do céu, que Deus nos ajude. Um golinho de água ungida aqui. Quer também? Tá ungido aí. Ah, quer, né? Ó. Gente, só de pensar deu um friozinho, não deu, João? Deu um friozinho. Ai, ai, ai. Mas controla. Deita. Entrega na mão de Deus. Entrega. Sabe, entrega tudo. Assim como a Zulema, o seu Osni, a família estão a entregar ontem nas mãos de Deus a Vivian. Assim como vocês entregaram os seus entes queridos, mas também entregue também tudo nas mãos de Deus. Talvez as dificuldades, adversidades que vocês estão enfrentando, entrega. Senão Ele não é o teu pastor. Eu tenho certeza que a presença de Jesus que eu sinto todos os dias é o que traz felicidade, é que nos dá vida e vida em abundância. Aleluia. Qual que foi o tema ontem das mulheres? Curadas para curar. Curadas para curar. Nós precisamos estar curados para curar outros, para abençoar vidas. É assim que sempre nasce uma nova ONG, é assim que sempre nasce uma nova entidade para ajudar vidas. É uma mãe que perde o filho e nunca acha, mas ela ajuda outras mães a encontrar essa criança. Isso é curar, abençoar. Então, o primeiro pontinho, eu quero desafiar você a entregar tudo nas mãos de Jesus. E Ele vai te dar vida e abundância. Ele vai trazer paz ao seu coração. Mas, em segundo lugar, diz o texto, no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo no vale, o Senhor está conosco, porque Ele cuida, Ele une a família como expressão do seu amor. Deus manifesta a sua presença, Deus manifesta o seu cuidado de várias formas. E uma delas é linda, é através da família. Tudo acontece através da família, até as coisas ruins. Gente, olhe mais para a sua família, porque é na família que nós enxergamos as bonanças, mas enxergamos o vale também. O primeiro homicídio que aconteceu no mundo foi Caim e Abel. E isso não aconteceu de um dia para outro, com certeza. O pai Adão e a mãe Eva estavam observando os dois filhos brigando, estavam observando-os há tempo, o ciúme, a inveja, o negócio não estava andando, e eles não consertaram, não ficaram irados com isso, a consertar tudo isso, e o coração de Caim se encheu de ódio, e aquela família entrou no vale da sombra da morte. Então nós passamos por muitos vales, e o Senhor está conosco. E talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mas agora é o momento da família ficar unida. Agora é o momento de fazer uma reflexão. Agora é o momento de dar as mãos, seja qual dificuldade você está enfrentando, mas a família precisa enfrentar juntos o vale da sombra da morte. Qual que é a série que nós estamos trabalhando? Se tu uma bênção. E eu disse aqui que abençoado nós somos, mas nós precisamos aprender a ser mais bênção, mais bênção. E a começar a ser bênção na vida da nossa família. Da vida na nossa família. Começar ali. É ali que você começa a enxergar os vales. É ali que você começa a enxergar as dificuldades de cada um. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Convide o soberano, convide Jesus, o nosso pastor, para entrar na sua casa hoje. Mesmo que o seu casamento
mesmo que a sua vida, a sua situação esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu estarei ali, diz a palavra de Deus. O seu cajado está ali para exortar, para consolar, para buscar aquela ovelha perdida. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, fala sobre o cuidado com as viúvas. E diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que descrente. Queridos, o Senhor é o nosso pastor. E Ele está conosco em todos os momentos, e principalmente no vale. E quando nós falamos, nós precisamos cuidar primeiro dos nossos, que são da fé. A gente sempre lembra da igreja. Não, é da tua casa, porque a igreja é formada de família. E nós precisamos olhar sim para aqueles que estão passando pelo vale, dentro da igreja, aqueles que estão machucados. Mas também olhar para a nossa família. O que adianta você tentar curar o mundo todo e a sua casa se perder? Então quero lançar um desafio para você nesta noite. Se o Senhor é soberano, é o pastor, comece a olhar mais para dentro da sua casa, da sua família. Todos nós somos abençoados com uma família linda, mas nós precisamos ter a percepção de ver quem dentro da nossa casa está no vale da sombra da morte. Talvez seja seu casamento, talvez seja seu cônjuge, talvez seja um filho, uma filha. E que Deus nos ajude. Porque nós pais, nós filhos, nós precisamos depositar a nossa confiança em Jesus. E Jesus, Ele habita em cada coração aqui. Pastor, cadê Jesus? Onde está Jesus? Jesus não está na minha casa, está. Nós enxergamos Jesus nas pessoas. Hoje de manhã eu disse aqui, gente, falar que Deus não existe. Nós enxergamos Jesus ontem na Carla, que veio pregar aqui. Ficou viúva há 5 anos. 6 filhos, trabalhadora, cuidando dos filhos. E veio aqui para trazer uma palavra de cura para vocês. Então esse é o nosso Deus. Ele não vai nos desamparar. Mas você precisa se apegar a Ele, porque Ele quer usar a sua vida para ajudar outras pessoas também que estão no vale. Mas em terceiro lugar, mesmo no vale, o Senhor está conosco, porque a sua provisão está presente em todo o tempo. Em todo o tempo a provisão de Deus está presente. Todos os dias da sua vida, inclusive os dias de cama, inclusive os dias de enfermidade, os dias de limitação, os dias de fragilidade, foram acompanhados da bondade, foram acompanhados da misericórdia de Deus. Nada faltou, nem remédio, nem cuidado, nem fé, nem testemunho de fé. Nada faltou. Deus proveu tudo. Se nós estamos em pé aqui, é pelo cuidado de Deus, seja mental, emocional, espiritual. O pão de cada dia, eu sempre quando vou orar diante de uma mesa farta, eu digo, Senhor, que seja símbolo de fartura em cada vida aqui. Então eu quero dizer que mesmo faltando algo desse mundo, Jesus supre, e nada mais vai faltar na sua vida, se você entregar a Ele totalmente, se realmente Ele for o pastor da sua vida. E essa entrega vai valer muito, porque a partir dessa entrega você terá forças para cuidar do seu casamento e também para cuidar da sua vida. Porque o Salmo de número 2, do verso 2, do 23, diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Isso aqui fala de provisão, fala de paz. Ele não apenas conduz, diz aqui, mas conduz com mansidão, onde Ele guia a descanso, onde Ele guia a refrigério, onde Ele guia a provisão, onde Ele guia a alívio em meio ao cansaço. Que Deus possa descansar o nosso coração.
Com essa chuvarada, gente, eu recebi tantos telefonemas hoje para consertar a calha. Eu não sei nem como eu vou começar a semana. Eu estou pregando para vocês, mas eu queria ficar morando aqui no Gramadão. Não sei nem para onde ir amanhã, de verdade. Quero que vocês orem por mim, porque eu tenho tanto serviço amanhã. E eu estou trazendo essa mensagem para a minha vida. Senhor, refrigerar meu coração, Pai. Me ajuda a esquecer um pouco das calhas, amanhã acordar cedo e fazer uma caminhada. Vão todo mundo amanhã acordar 6 horas e fazer uma caminhada em nome de Jesus? Descansa. Descansa seu coração em Deus. Deixa Ele refrigerar a sua alma. A sua alma. O verso 3 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui fala de restauração. Quando fala refrigerar, é restauração, é começar a pensar diferente. Quando a alma está ferida, Deus restaura. Ele não apenas consola, mas Ele renova o ânimo. A sua provisão é curativa e restauradora. Quando eu vou ungir alguém, eu digo: esse óleo não tem poder algum na sua vida, a não ser a unção do Espírito Santo. Esse óleo é um símbolo da unção do Espírito Santo, e que possa refrigerar a sua alma. Levar as ovelhas num lago, num rio, de preferência correnteza, com aquelas águas maravilhosas, geladinhas, para que as ovelhas possam tomar. É Deus refrigerando a nossa alma nos momentos mais difíceis da nossa vida. E o verso 5 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aqui está falando de provisão de honra, provisão de abundância. Deus prepara, diz aqui a palavra de Deus, Ele unge, Ele faz transbordar até diante das adversidades. A sua provisão é generosa, é honra, Ele honra os seus servos. E olha só: preparas-me uma mesa na presença de onde? Dos meus adversários. Gente, não é dos seus vizinhos, não é do colega de trabalho. Adversários aqui para nós, no nosso contexto hoje, que nós estamos vivendo pela graça e não momentos de guerra, está falando de adversidades também. E diante de o furacão que está passando lá fora, diante desse momento de apocalipse que nós estamos vivendo, diante de momento dessa turbulência, ainda Deus prepara uma mesa farta. Enquanto a tempestade está caindo lá embaixo, você está comendo melhor. Enquanto as adversidades estão vindo, enquanto talvez até você está sendo caluniado, mas Deus está lhe protegendo, Deus está te honrando, mesmo diante das dificuldades. E Ele pode fazer isso. Ele pode. Ele pode. E o salmista está dizendo aqui: preparas-me uma mesa, Senhor. Uma mesa na presença dos meus adversários, e unge a minha cabeça com óleo. Me purifica, para que mesmo diante das minhas adversidades eu possa ter paz. Mesmo ainda desempregado, eu possa ter paz. Mesmo ainda minha situação financeira não estando bem, eu posso ter paz. Mesmo ainda que a morte seja um adversário nosso, que é o último adversário, quer dizer, já foi vencido na cruz do Calvário, mas infelizmente nós passaremos. Só se Ele voltar agora, aí não. Aí seremos arrebatados um piscar de olhos. Mas a morte é um adversário. Ela nos separa, ela é bruta, ela é estúpida. Mas mesmo assim, Ele prepara uma mesa. Uma mesa ainda com esperança, uma mesa que ainda dizendo pode continuar, uma mesa ainda farta, e Deus dizendo para mim e para você: tu não vai morrer enquanto os propósitos dele não se cumprirem em nossa vida. Aleluia. Ah, pastor, e quem já foi? Porque os propósitos de Deus se cumpriu, mas não vai se cumprir. Você não vai morrer enquanto os propósitos de Deus não se cumprirem. E Ele vai dar força. Ele vai dar força para você. Porque o verso 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão em alguns dias da minha vida. Me seguirão por um mês, me seguirão por um ano, me seguirão por um período, por uma circunstância. Não, me seguirão todos os dias.
A misericórdia e a bondade de Deus me seguirão todos os dias, diz a palavra de Deus. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E esse habitar na casa do Senhor não está dizendo apenas no modo tradicional de domingo à noite, de quarta-feira à noite, em 4 paredes. Habitar na casa do Senhor é Jesus habitando no seu coração, dia após dia, e depois a nova morada, onde nós vamos ceiar com o nosso Senhor Jesus. Até ele disse, aqui é a última ceia, mas em breve estaremos juntos. Isso aqui é em memória dele, mas em breve nós vamos ceiar com ele, aleluia. E ele promete bondade, ele promete graça, ele promete segurança, ele promete misericórdia todos os dias da nossa vida. Fala de provisão espiritual, gente. Tu está preocupado com provisão espiritual? Porque até aqui eu falei de provisão material, emocional, sentimental. Tudo isso é muito importante, mas aqui está dizendo que ele garante uma vida, o pedacinho do céu aqui na terra para nós, mas também ele garante a eternidade para nós, aleluia. Você não tem do que temer, não tem. Mas pastor, como que eu vou morrer? Não sei, que seja da melhor forma possível. Deus levou a Vivian ontem com talvez um suspiro, né, Zulema? Talvez e caiu do lado assim, nem a filha ouviu, gente. A filha acordou de manhã, achou a mãe na sala. E Deus proporcionou essa morte a ela. Deixa eu falar uma coisa aqui, gente. Eu já estive com pessoas em estágio de câncer terminal. E eu perguntei para essa pessoa, para algumas pessoas, você está preparado? Essa pessoa disse, eu estou preparado. Eu estou pronto para morrer. Se você tem medo da morte, não tenha mais, porque o Senhor é o nosso pastor. E Ele diz que a sua graça, a sua segurança, a sua misericórdia não está só no pão nem na água, está também na vida eterna. Ele vai preparar você até na hora da morte, até quando chegar esse momento, você estará pronto para ir para os braços do Pai. Não tenha medo. Mas pastor, estou com medo. Está com medo porque não está preparado ainda. E se não está preparado, vai viver bastante. Ah, pastor, então vou ficar com medo bastante. Vou ficar com muito medo, porque se eu falar que estou pronto, eu estou lascado. Pensando assim, acho que é melhor você ficar esperto mesmo. Mas, se prepare. Fala, Senhor, eu falo assim com Deus, Senhor, eu estou pronto para fazer a tua obra, a tua missão. Me cura, me restaura, me emagrece, faça alguma coisa para que eu possa te louvar melhor, para que eu possa fazer a tua graça melhor, a graça maravilhosa, que eu possa pregar essa graça, essas boas novas. Me usa, Senhor. Quando eu vou orar para um doente, eu falo, Senhor, restaura essa vida para o teu louvor, para que essa vida possa te adorar mais, te adorar melhor, seguir os teus mandamentos, para que essa vida possa ter vida e vida em abundância. Fale assim com Deus. Fala, Senhor, usa a minha vida. Eu quero curar vidas. E para curar vida, tu tem que estar bem, meu irmão. Tu tem que estar bem. E aí vai chegar um momento, com 150 anos, Deus vai levar você. Eu já disse aqui. Vamos focar nos 150 anos. Tá bom demais. E deixa Deus agir. Sabe, nós não deixamos Deus agir. A grande verdade, e tudo isso que eu estou tentando dizer para você, é que às vezes a gente recita que o Senhor é o nosso pastor, mas quando chega o vale da sombra da morte, ele parece que deixa de ser o nosso pastor, porque a ansiedade e a preocupação exagerada, maléfica, toma conta do nosso coração. E aí você fala assim, mas você está falando isso porque está no púlpito, está emocionado? Não, eu sei que eu estou falando. Ou nós vivemos o Evangelho ou não vivemos. Eu sei que eu estou falando. Eu já tenho madrugadas que eu fico acordado sim, pensando um pouquinho mais na vida. Mas quando eu me deparo com a palavra de Deus, o meu coração se conforta. O nosso coração precisa ser confortado. Em nome de Jesus, durma. Diz o Salmo 121 que o nosso Deus, Ele é o nosso socorro
bem presente, eleva os olhos para o mundo, de onde me virá o socorro? O socorro vem de Deus, vem do Senhor. E diz o Salmo 121 que o nosso Deus, Ele não dorme, Ele não dormita, Ele não dorme em nenhum momento. Deus não precisa dormir, Deus não tem sono, Deus não tem fome, Deus é Espírito, Ele habita em nós. Quando nós falamos os braços de Deus, o coração de Deus, os olhos de Deus, a mão poderosa de Deus, nós estamos numa linguagem humana para que nós possamos entender que é o poder de Deus agindo através do ser humano. Mas Deus não dorme. E aí eu pergunto, se Deus não dorme, por que nós dois temos que ficar acordados? Porque nós precisamos dormir, Deus não precisa. Então descansa. Se Ele é teu pastor, mas pastor, eu não consigo, então vai para o médico, cuide. Nós temos aqui parceria com psicólogo, gente, baratinho por mês. Nós temos uma membro psicóloga, nós temos uma parceria com como que é o nome mesmo, Amanda? Laísa. Tem irmãos e irmãs que estão passando com ela, está sendo uma bênção. Procura a Ana Paula, a Laísa, procura a Amanda, está aí, ó, tem que cuidar, gente, é integrar o nosso corpo, não tem essa, ai, quantas almas se salvaram ontem. Alma, está falando de corpo, alma, espírito. Cuidar do corpo não é falta de fé, eu disse ontem aqui, cuidar do corpo é gratidão a Deus. Nossa, como essa palavra para mim, né, Ju? Precisamos cuidar mais. Porque quando eu me deparo diante dessas dificuldades, desses infortúnios, eu vejo o quanto a vida é boa. O quanto nós precisamos cuidar dos detalhes da vida. Vamos cuidar mais, gente. Precisa de um remedinho? Toma um remedinho. Depois vai lá para Amanda. Amanda vai desmamar você do remedinho. Amanda, ela dá o remédio e desmama também. E tudo fica maravilhoso. Olha o que diz em Filipenses, capítulo 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. O nosso Deus há de suprir tudo aquilo que nós precisamos. Ou nós rasgamos a Bíblia, ou estamos na casa de Deus aprendendo a palavra de Deus à toa, ou nós colocamos em prática. Então chega na tua casa hoje e diz: Senhor, toma conta da minha casa, do meu coração, da minha família, do meu casamento, e eu sei que nada mais vai faltar, porque talvez não falte comida, mas falta respeito, falta amor, falta bondade, falta graça, falta misericórdia. E essa graça e essa misericórdia precisa estar impregnado no homem, em nós. Transpira em nós. Transpira em nós. Não faltou nada, em nome de Jesus, e nem vai faltar, nem físico, nem emocional, nem espiritual. Deus proveu força até aqui. Deus proveu recursos até aqui. Deus proveu paciência de fé até aqui. E isso é provisão sobrenatural de Deus. Se você está aqui hoje na casa do Senhor, porque é sobrenatural de Deus, é o poder de Deus na nossa vida, aleluia. Ou você está achando o quê? Que os crentes mais experientes aqui, como Helenice, como outros aqui, estão aqui à toa? Não. Por tradição de domingo? Não permanece, gente. Não permanece. Não tem vida, e vida é abundância. Estamos aqui porque Deus está nos mantendo em pé. É Deus. Creia nisso em nome de Jesus. Ele quer curar você. Talvez um tempo. Talvez precise de um tempo. Talvez você precise de um tempo. Nós estamos já prestes a 2026. E não espere o 1º de janeiro você prometer tudo, aquela coiseira de novo, e não vai cumprir nada. Essa é a grande verdade. Eu enjoei já. Olha, cansado. Passagem de ano. Agora ele vai fazer isso. Agora eu vou ler a Bíblia todo dia. Agora nós vamos... Aí daqui a pouco chega dia 4 de janeiro. Parece que já pisamos na bola. Já estamos devendo um monte já. Descansa e fala: Senhor, me dá força, Pai, a começar agora. Restaura a minha vida, restaura meu coração. Restaura, Senhor. Sabe, o maná no deserto, Deus mandava um maná no deserto todos os dias. E Deus dizia: não guarda. Não guarda.
O maná é um trigo que cai do deserto. Vocês são aqui planta, né? São plantadores aqui, sabem melhor do que eu. Vocês lidam com agricultura, mas esse maná vinha do céu. Essa plantação era no céu, esse trigo era no céu, e caiu o maná todos os dias. Deus diz: não guarde. E a família que guardava o maná juntava bicho, porque é provisão. Deus está dizendo: vocês estão no ermo, vocês estão no deserto, vocês estão num lugar que não tem nada que se plante aqui vocês possam colher, mas eu estou mandando do céu, e todo dia eu vou mandar maná fresquinho do céu que padaria nenhuma vende. E Deus tem mandado esse maná fresquinho do céu todos os dias. É só olhar para a tua família, para a sua vida. E talvez você entre na casa de Deus ainda reclamando, murmurando, e Deus está dizendo: eu sou o teu pastor. A prova é que você está vivo, a prova é que você está alimentado, a prova é porque você está aqui. Isso é sobrenatural, isso é o maná de Deus. E não tem nada a ver com a economia política, não tem nada a ver com o que vai acontecer lá fora. É Deus. Confia em Deus. O maná de Deus no deserto. Deus não enviava mais do que o necessário, apenas o necessário, mas sempre o necessário. Assim foi durante 40 anos. O cuidado de Deus foi diário, o cuidado de Deus foi suficiente. Eu não gosto de fazer isso porque é chato demais, mas hoje eu vou fazer. Repita comigo: o cuidado de Deus é suficiente para curar, para que faça você ser restaurado, para que faça você olhar para a vida de modo diferente, que você não espere o dia mal, mas que você possa olhar hoje: Senhor, hoje nos despedimos em nome de Jesus de tudo aquilo que atrapalha a nossa fé. Hoje nós vamos nos despedir de tudo aquilo que atrapalha a nossa convivência, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus, porque hoje, em nome de Jesus, nós vamos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. A presença, o Senhor é meu pastor e Ele não falta na minha vida. Ele não falta. E Ele vai colocar você em caminhos que você nem imagina. Que seja um momento de reflexão. E eu deixo aqui algumas perguntas. Estamos confiando na soberania de Deus mesmo em tempos difíceis? Estamos cuidando bem da nossa família? Porque Jesus não vai descer do céu, já desceu uma vez. Se Ele descer agora, Ele vai levar todo mundo. Então a responsabilidade é tua. Pai, mãe, filhos que estão aqui, se curem. E o remédio é Jesus. A medicina foi Jesus que trouxe. É Ele que vai te dar ânimo para você se cuidar e cuidar da sua família. Tem alguma coisa errada, que caia nesse momento todo orgulho, toda soberba que nos atrapalha muitas vezes. E a soberba talvez seja a soberania da nossa vida. A teimosia talvez seja a soberania da nossa vida. O bezerro de ouro seja a soberania da nossa vida. Deus quer cuidar de você. O povo de Israel estava no deserto e disse para Moisés: sobe para o Monte Sinai. E ali Deus confiou 2 placas, 2 tábuas da lei na mão de Moisés. Mas enquanto Deus estava fazendo isso, Deus mesmo disse para Moisés: desce agora, porque o povo está pecando. O povo está fazendo um bezerro de ouro. O povo está derretendo as joias do Egito. Está fazendo um bezerro de ouro porque eles precisam olhar para um bezerro, para uma estátua que tem olhos, mas não enxergam, tem boca, mas não falam. E Moisés chega lá, ele quebra as 2 tábuas da lei, porque ele ficou irado. Deus ficou irado. 3.000 homens perdem a vida. Moisés derrete aquele bezerro de ouro, coloca na água e faz cada um tomar o bezerro de ouro. É isso que está sustentando a sua vida? Então toma. Mas Moisés faz algo lindo para que nem todos morram.
Moisés, ele diz assim: quem está do lado do Deus Todo-Poderoso, quem está do lado do Senhor, que é o nosso pastor, fiquem aqui. E quem está do lado do bezerro de ouro, fiquem aqui. E alguns, infelizmente, foram para o lado do bezerro de ouro. E aqueles que foram para o lado de Moisés continuaram sendo providos do maná. Por favor, que caia por terra toda idolatria, toda joia, não joia externa, mas a joia que ocupa o nosso coração. Qual é o tesouro que ocupa o nosso coração? Estamos reconhecendo e agradecendo a provisão de Deus todos os dias? Será que nós estamos? Que Deus fortaleça a nossa fé. Que você possa dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque realmente o Senhor cuida de mim. Obrigado porque eu não sou um filho que foi achado na lata do lixo. Não, de jeito nenhum. Deus tem cuidado. Por isso Ele te trouxe aqui para dizer que Ele tem planos na sua vida. E Ele vai derramar o maná necessário. E esse maná tem todas as vitaminas que nós precisamos. A, D, B, C. Todas as vitaminas que você precisa para sobreviver. Assim como as roupas, as sandálias não se desgastavam no deserto. Assim como Deus cuidou até com água. Brotava água da rocha. Esse é o nosso Deus. Até que a nova geração, a geração antiga, caíram no deserto, morreram no deserto por falta de fé, mas as novas gerações entraram, Josué e Caleb e a geração de 20 anos entraram na terra prometida, na Canaã celestial. E hoje nós estamos vivendo no deserto e Deus tem cuidado com o seu maná, porque Ele é o nosso pastor. E nós, em nome de Jesus, eu estou olhando muitos Calebes e Josués aqui, e nós vamos entrar na terra prometida. Alguns já foram e depois seremos nós, em nome de Jesus. Mas não vamos entrar frustrado, não vamos entrar cabisbaixo, nós vamos entrar de cabeça erguida, porque quando Jesus aparecer nas nuvens, você não vai se esconder debaixo da cama, mas você vai dizer: Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és soberano, Tu és fiel, e o Senhor veio buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Antes da Beatriz cantar, vamos cantar a bondade de Deus? Vamos? Não estava preparado, mas é coisa de pastor isso aí, sabe? Vamos lá? Vem cá, desafio, vem Érica. Vamos lá, a bondade de Deus sai. Se sai, o povo sabe também. Vamos louvar a Deus. Igreja em pé, cante a bondade de Deus. Mas pastor, eu não aguento mais cantar a bondade de Deus. Aguenta, é o maná que sustenta. Não vai enjoando não, meu filho. Cuidado. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo,
escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com
Nós não combinamos nada, né, com a Beatriz, mas Deus conduziu o culto nessa noite. E o nosso coração está consolado, encorajado pela palavra de Deus. Só Ele pode fazer isso. Só Ele. Nós vamos passar para o momento da ceia. Eu quero chamar aqui os presbíteros, presbítera, que estarão me auxiliando nesse momento. E Ministério de Louvor também já pode ir à frente. Nós vamos ler também uma porção de mais alguns versículos em João capítulo 6, versículos 53 a 57. Diz assim a palavra de Deus, João 6, 53 a 57. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Então Jesus nos convida a se alimentar dele. E como que nós vamos poder comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus? Vem mais perto aqui. Vem mais do ladinho. Como que nós vamos fazer isso? Comendo a palavra dele. É a palavra dele. Sabe, nós vamos fazer isso agora de forma simbólica. Eu sempre digo, o que não é simbólico é a presença de Jesus. Ele está aqui. Mas nós vamos fazer de forma simbólica. Mas quando você degustar o pão e o cálice, lembre que você está degustando a palavra de Deus. Peça isso a Ele. Diz a palavra de Deus no Salmo 119 que tem que ser mais doce do que o mel. E se você não comer dessa carne, não beber desse sangue, você não terá parte com Ele. Então o próprio Jesus disse, eu tenho parte com o Pai, e vocês vêm ao Pai através de mim. Então esse é o significado da ceia. E quando nós nos alimentamos de Jesus, nós alimentamos do amor, da graça, da misericórdia, da bondade. Nos alimentamos de tudo que é bom, do seu perdão, de tudo que é bom. E esse pequeno banquete simbólico possa encher o teu coração nesse momento, amém? Não vai encher o teu estômago, mas o teu coração vai encher, em nome de Jesus. Aqueles que irão participar da ceia, por favor, se coloquem em pé nesse momento. Se você veio de outra igreja evangélica, está em plena comunhão com a sua igreja, com a sua família, não está brigado com ninguém, não pensou em matar ninguém, está em paz, eu convido você também que está nos visitando a participar da ceia do Senhor Jesus. Para quem não sabe, enquanto nós estaremos louvando, os presbíteros, presbítera estará entregando, vocês seguram o kit, tá bom? E depois que eles voltarem, juntos nós iremos participar. Aí eu vou repetir as palavras do nosso Senhor Jesus, tanto na parte do pão e também na parte do cálice. E aí assim depois nós participamos todos juntos. E esse participar todos juntos é simbólico de esperar uns pelos outros. Uns pelos outros. Amém? Então enquanto eles vão distribuindo, vocês seguram e vamos, enquanto isso, estar louvando a Deus. Mas antes estaremos orando, consagrando os elementos da ceia. Seu André, o senhor pode nos ajudar aqui? André, presbítero, disponibilidade, estará nos ajudando. Nós temos algumas famílias viajando também. A turma estão na praia. Oh, gostosor, inveja, viu? Inveja nada, brincadeira, gente. Estamos felizes aqui. Lá também, porque eles estão com a família. Pastor, vou para a praia. Vai, meu filho, vai, que é um culto. É um culto para a família, tem que sair com a família mesmo.
Está aqui. Amém? Vamos orar? Quem vai fazer essa oração? Presbítero Bruno? Senhor, nessa hora, em Tua presença, Senhor, nos colocamos, Senhor, com o coração quebrantado, Senhor, e que o Senhor nos abençoe nesse momento, Senhor. Tão bom poder participar da Tua ceia, Senhor, um momento tão ímpar em nossas vidas, ó Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelo dom da vida, Senhor. Vida que o Senhor nos deu em abundância naquela cruz, Senhor, quando o Senhor veio e morreu por nós, ó Pai. Nós Te louvamos em todos os momentos, Senhor, porque Tu és bom. E a Tua misericórdia está sobre nós, ó Pai. Cuida de cada um aqui, Senhor. Que nós possamos participar da Tua ceia, Senhor, com o coração limpo, Senhor, com a nossa mente limpa. Que seja de bênção para a nossa vida, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Purifica o nosso coração, nossa mente e esteja conosco em todos os momentos, ó Deus. Tudo isso eu peço e agradeço, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. A cruz era o meu lugar, os cravos eram em minhas mãos, o castigo estava sobre mim, eu era culpado, ele não, e tudo ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim, e foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim, e foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e deu graças.
Eu acho tão lindo isso, porque ele deu graças e estava com um traidor do seu lado, Judas. Mas mesmo assim, ele tomou o pão e deu graças a Deus. Todos são bem-vindos à sua mesa. Todos. Até mesmo os traidores. Porque ele tem esperança que os traidores ainda vão se regenerar em nome de Jesus. Ele deu graças, partiu o pão, simbolizando a sua morte na cruz do Calvário. E disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele em memória de mim. Semelhantemente, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. E toda vez que comer o pão e beber o cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. Mas também para a remissão dos nossos pecados, porque só Ele pode nos perdoar. Que possamos comer e beber nesse momento. Que possamos participar de forma mútua uns com os outros. Faça isso. Jesus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque foi por amor, Senhor, que na cruz do Calvário, Senhor, deu o seu corpo, verteu o teu sangue, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Senhor, por cada vida aqui presente, Senhor, por cada um, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém, Senhor. Momento de comunhão ainda em pé. E fique em comunhão com Deus. Vamos cantar mais um pedacinho desse louvor. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar.
palma ao nosso Senhor Jesus. Ele pensou em nós. Está consumado, o véu do templo se rasgou. Amém? Nós vamos fazer um momento de intercessão. Vamos encerrar esse culto com intercessão. E eu estou sentindo de chamar a família da Zulema. Quero orar por vocês, ungir vocês, que estarão passando agora por esse momento de luto. E gente, ela enterrou a filha ontem, está na igreja hoje. Que força, hein? Que força. Vem cá, família. Vamos orar. Casalzinho aí, coração ansioso. Quero ungir vocês também. Vem cá, Laís e o André. Vou ungir vocês. Está chegando o dia, calma. Eu quero que eles fiquem calminhos, porque se eles não estiverem calmos, eles não vão me ouvir na hora da pregação, né? Ficar calminho, calminho. Vem cá, gente, eu quero chamar, se você precisa um toque, precisa ser ungido, talvez algo especial de tudo que eu falei aqui, que o Senhor é o nosso pastor, mas talvez você precise dar um passo de fé neste momento. Serve de terapia também, mas serve esse passo de fé. O momento é oportuno, estarei fazendo uma oração de intercessão. Se você quiser vir, venha. Queremos ungir também você, queremos orar por você, abençoar a sua vida. Então venha, nós queremos fazer isso nesse momento, para que Deus possa tirar toda a ansiedade do seu coração, tudo aquilo que está acontecendo talvez, e seja um momento de fé, porque você está se achegando ao altar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então venha, venha, que você está aqui para ser curado, ser abençoado, e talvez seja algo especial na sua vida, talvez seja algo em particular na sua vida. Pode vir um pouquinho mais para cá, vem mais para cá, puxa um pouco a fila aí. Sabe, às vezes, eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós, mas às vezes é um passo de fé. Eu me lembro de uma pessoa que falou para mim um dia, falou: Gerson, eu fui na igreja aquele dia para entregar a minha vida a Jesus Cristo, e eu precisava de um apelo, eu precisava daquele momento, e se você não fizesse, eu não sei o que seria de mim. E eu não fiz apelo naquele dia, e ele me encontrou fora depois da igreja, e eu orei por ele. Eu falei, eu precisava dar esse passo de fé. E talvez você precise fazer isso. Talvez seja a noite da vitória, talvez seja a noite que você possa entregar a sua vida totalmente ao nosso Senhor Jesus. Mas também seja talvez um passo de fé por algum problema muito difícil que você esteja enfrentando. E nós queremos ungir. Então ainda dá tempo, se você quiser vir, queremos fazer isso na sua vida, ungir você nesse momento. Amém? Mais ninguém? Vamos orar? Estenda suas mãos em direção a essas pessoas. Quiserem vir, pode vir, ainda dá tempo. Pai, nós entregamos essas vidas, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Sabemos que o óleo não tem poder algum por si próprio, mas sabemos que representa, simboliza a unção do Espírito Santo, Pai. E te pedimos, Senhor, que caia por terra toda ansiedade, caia por terra, Senhor, toda dúvida, Pai. Caia por terra, Senhor, toda incredulidade. Caia por terra, Senhor, toda a enfermidade, Pai. Porque essas pessoas estão aqui, meu Pai, com um passo de fé, entregando, Senhor, as suas vidas, entregando a Ti o seu coração, Pai. E Tu sabe, Tu sonda cada coração aqui. Tu sabe, Senhor, o que eles precisam. E eles deram esse passo de fé, Senhor, em nome do Teu nome, no Teu altar. Derrama, Senhor, o Teu poder sobre essas vidas, Pai. Que, como foi pregado aqui, o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Que seja concretizado aqui no Teu altar. Que a convicção no coração deles esteja presente, Pai, como Senhor, como pastor. E que sejam curados, Senhor. Sejam consolados, assim como a família da Zulema está aqui à frente, Pai. Que vai começar um processo de luto, mas sabemos que desde já o Senhor está consolando, o Senhor está restaurando. Por eles estarem hoje aqui na Tua casa, já é um passo de fé, já é o Espírito Santo que trouxeram aqui, meu Pai, que lhe deram força, Senhor.
Agradecemos, Senhor. Agradecemos pela vida da família. Agradecemos pela vida da Vivian. Agradecemos pela sua passagem aqui na terra. E agora, Senhor, que o Senhor a recolheu, o Senhor possa estar trazendo consolo à vida dos pais, à vida do irmão, à vida dos demais familiares aqui presentes, Pai. Também, Senhor, os demais que aqui estão, que eu desconheço o problema, mas Tu conheces, Pai. Que seja revestido do Teu poder, seja restaurado nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nós ungimos essa vida, Pai, e que deste altar possa sair corações restaurados, possam sair, Senhor, vidas restauradas, casamentos restaurados, Pai, parte financeira restaurado, porque o Senhor é o Deus da prata e do ouro. O Senhor disse que nós comeremos o melhor desta terra e sabemos que o suficiente o Senhor tem para nós, e que o Senhor possa derramar o necessário em cada coração aqui presente, Pai. Agradecemos por esses passos de fé. Também te pedimos, Pai, em favor das famílias, Senhor, que estão em recuperação, como a Vanessa, onde ela está agora, na sua casa, possa repousar a Tua cura, a Tua restauração sobre a vida da irmã Mariana, recuperação também, nossa irmã Marina, nossa irmã Helena, nossa irmã Esther Molinari, nossa irmã Alice, nosso irmão Rubinho se recuperando de cirurgia. Agradecemos por ele estar conosco aqui. A Camila de Tatuí, tratamento de câncer, Pai. Oramos pela vida dela, Senhor, que o Senhor possa fazer uma obra naquela vida. A Mirella, Senhor, que está fazendo tratamento de câncer também. A irmã do nosso presbítero, pastor Jonatas. Pai, colocamos essas vidas no Teu altar, Senhor. Sopra o Teu fôlego, o Teu poder sobre essas vidas, Senhor. E que sejamos curados em Teu nome para fazer a Tua obra da melhor maneira possível, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse culto. Obrigado, Pai. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, uma semana debaixo da Tua mão poderosa, Pai, cuidando da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe, o amor de Deus os envolva sempre, o Espírito Santo os guarde, e que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo possam ir e crescer na fé, na esperança e no amor de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Dá um abraço no seu irmão. Dá um abraço no seu irmão. Deus abençoe, Pen Gramadão. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu e você somos nós. Desunidos não somos ninguém. Vão em paz. Tem um chazinho lá no salão social. Deus abençoe.